pessoal do oitavo ano, Matheus Viana aqui de novo. Mais uma semana em que a gente vai falar de funcionamento do corpo humano. Essa semana e na semana que vem, a gente vai falar sobre a excreção. E para isso a gente vai falar sobre o sistema excretor, ou sistema urinário também, pode ser usado esse termo, tá? Essa semana a gente vai falar sobre excretas, as substâncias excretas. A gente vai falar sobre a anatomia e a função dos órgãos do sistema urinário no geral. E na semana que vem a gente fala sobre a formação da urina, como a urina é formada no nosso sistema urinário, certo? Então, vamos lá. Primeiro, excreta. Uma substância ser considerada excreta, ela tem que preencher dois requisitos, obrigatoriamente e simultaneamente. Quais são esses dois requisitos? Elas têm que ser formadas pelo metabolismo. Então, para uma substância ser chamada de excreta, ela tem que ter sido produzida por reações químicas que ocorrem dentro da célula. E, além disso, essa substância tem que ser tóxica ao organismo. Seguindo esses dois critérios, se a substância se encaixa no fato de ser formada pelo metabolismo e também é tóxica para o organismo, a gente pode chamar essa substância de excreta. Vamos lá. O glicogênio. O glicogênio ele é produzido pelas células do nosso fígado. Então ele é formado pelo metabolismo celular. Só que ele não é tóxico ao organismo. Então não é uma excreta. Certo? Deu para acompanhar? Então, beleza. Existem várias excretas no corpo humano, na espécie humana, na fisiologia humana, mas a gente vai focar aqui nas excretas nitrogenadas, que são amônia, ureia e ácido úrico. A gente vai falar rapidamente delas. Só é bacana você lembrar que as excretas, que o gás carbônico também é uma excreta. Repara, ele é produzido pela respiração celular. Então a célula capta o gás oxigênio do sangue, faz uma reação química chamada respiração celular e libera CO2. Foi produzido pelo metabolismo da célula. E é tóxico. Se você acumula CO2 no seu organismo, você morre. Então é tóxico. Só que o CO2 ele não é eliminado por via urinária. Ele é eliminado pelos pulmões, que a gente já viu lá no sistema respiratório. Certo? Então, a gente não vai falar sobre o gás carbônico a partir de agora. Tá? A gente já falou. Mas só para você não esquecer que nem todas as excretas são as excretas nitrogenadas que a gente vai ver aqui. CO2 é uma excreta. Certo? Beleza. Em que circunstâncias em que principais circunstâncias a gente produz a excretas nitrogenadas? Sempre que a gente se alimenta, tudo que a gente ingere quando a gente se alimenta tem origem em ser vivo. Tudo, seja planta ou animal, sempre, ou fungo, sempre a origem do nosso alimento é uma origem de um ser vivo. E os seres vivos são compostos por diversos tipos de substâncias, entre elas os ácidos nucleicos, tem dois exemplos, o DNA e o RNA, e as proteínas. Pensa nessas duas substâncias especificamente agora. A molécula dessas substâncias, tanto o ácido nucleico quanto a proteína, são muito grandes. A gente não consegue pegar essas substâncias e fazer com que elas passem do nosso sistema digestório para o nosso sangue. Então, o que a gente faz? A gente digere essas substâncias. A gente quebra essas substâncias ao longo do nosso tubo digestivo. Quando a gente digere os ácidos nucleicos, no caso o DNA e o RNA, a gente quebra essa substância grande em substâncias menores, chamadas nucleotídeos. Pensa lá numa corrente, a corrente é formada por vários elos, que estão ligados um ao outro.
Cada elo desse seria um nucleotídeo se a sua corrente for um ácido nucleico, um DNA, um RNA, certo? Quando a gente digere as proteínas, a gente faz a mesma coisa. A gente pega a corrente, que é a proteína, e quebra em pedaços menores, que seriam os elos dessas correntes. No caso da proteína, essas substâncias menores se chamam aminoácidos. Você já viu isso quando estudou sistema digestório. Essas moléculas, os nucleotídeos e os aminoácidos, são pequenas o suficiente para saírem do seu sangue, saírem do seu tubo digestório e passarem para o seu sangue. Você consegue assimilar, você consegue absorver essas substâncias. Elas vão ser transportadas pelo seu sangue, vão circular pelo seu sistema circulatório. E aí as suas células vão pegar essas substâncias do sangue. Algumas células podem usar diretamente esses nucleotídeos e esses aminoácidos. Mas outras células podem pegar esses nucleotídeos e esses aminoácidos, que são pequenos, para você absorver para o sangue, mas para o que a célula precisa ainda são grandes, ainda não servem. Aí as nossas células, algumas das nossas células, pegam o nucleotídeo e o aminoácido e quebram ainda mais. Isso é resultado do Isso é o metabolismo celular atuando. Opa, lembra dos 2 critérios para ser excreta? Tem que ser formado pelo metabolismo. Então, quando você quebra um nucleotídeo, quando você quebra um aminoácido, você pode gerar amônia, que é uma substância específica que a gente está falando agora. A amônia foi produzida pelo metabolismo celular? Foi, porque o nucleotídeo e o aminoácido entraram na célula e dentro da célula está ocorrendo uma reação química que vai gerar amônia. Então, um dos critérios para ser excreta, ela cumpriu, que é ser resultado de metabolismo celular. A amônia, estou falando especificamente agora da amônia, é tóxica ao organismo? É. Se acumular amônia no seu sangue, você morre. Pode morrer. Opa, então é produzido pelo metabolismo celular e é tóxico. Pronto, a amônia é uma excreta. Aí, o que acontece? Quando estudava isso, quando estava na escola e eu estudava isso, eu tinha muita dificuldade em lembrar qual dos 3 ou qual das 3 excretas nitrogenadas principais na espécie humana, que são a amônia, a ureia e ácido úrico, é mais solúvel em água e mais tóxica. Repara que a substância que tem alta solubilidade em água também tem alta toxicidade. Toxicidade é o quão tóxica a substância é. E solubilidade em água é a capacidade de se dissolver na água. A amônia, ela tem a solubilidade em água alta e a toxicidade também. O ácido úrico tem a solubilidade em água baixa e a toxicidade também. Então, a solubilidade em água acompanha a toxicidade. Então, isso, se você lembrar, fica mais fácil já de associar ao que eu vou dizer para você que me ajudou a lembrar quando eu era aluno, certo? O que eu fiz? Eu coloquei amônia, ureia e ácido úrico, ignorando a palavra ácido, em ordem alfabética. Repara, eu botei até com maiúsculo aqui, ó. Amônia, ureia e ácido úrico. Ignorando a palavra ácido, ó. O A vem antes, aí as duas palavras seguintes começam com U, R, e o E vem antes do I. Então, amônia, ureia e ácido úrico. Entendeu o que eu fiz? Eu coloquei em ordem alfabética ignorando a palavra ácido. Se você faz isso, se você organiza essas 3 palavras em ordem alfabética, ignorando a palavra ácido, você já está organizando da mais solúvel para menos solúvel. Da mais tóxica para menos tóxica. Beleza? Então, pensa no seguinte, agora voltando para o conteúdo em si. Produzir muita amônia. Caramba, a amônia é muito tóxica. Eu tenho que eliminar do meu organismo. Então, produziu amônia, já tem que eliminar. Produziu amônia, já tem que eliminar. Só que ele é solúvel em água, então se eu elimino a amônia, junto vai um montão de água também. Eu vou morrer desidratado se eu continuar nesse ritmo. O que acontece, o que evita isso? A ação do fígado.
A amônia que está no nosso sangue é recolhida pelo fígado e transformada em ureia. Aí a ureia cai no sangue. A ureia é menos tóxica. A ureia é menos solúvel em água. Então, quando eu eliminar a ureia, eu vou perder menos água. Então, a principal excreta nitrogenada eliminada na nossa urina é a ureia. Apesar de a gente produzir muita amônia, essa amônia é transformada em ureia no nosso fígado. Não esquece isso. Principal excreta nitrogenada presente na urina humana, ureia. Se fizer um exame de urina, vai dar amônia, vai dar ácido úrico, só que a taxa de ureia vai estar muito maior. Numa urina normal, obviamente, de uma pessoa com a saúde normal, certo? Agora a gente pode falar do sistema urinário em si. Começando, obviamente, pelos rins, que são os órgãos que produzem a urina. É no rim que a urina é formada. Coloquei essa imagem aí para você ver a altura do seu corpo onde fica o rim. Às vezes as pessoas tendem a achar que o rim fica mais embaixo. Tem partes do nosso rim que são protegidas pelas costelas. Essa imagem é só para você ter a noção da altura, tá? A profundidade não dá para saber aí não. O rim é mais perto da coluna do que do abdômen, aqui do músculo abdominal, tá? É mais para trás do nosso organismo. Mas a altura é mais ou menos essa aí. Esse chapeuzinho aqui, essa estrutura acima do rim aqui, se chama glândula adrenal ou suprarrenal. A gente vai estudar quando estiver falando do sistema endócrino. O rim em si é essa parte aqui com forma de feijão, ó. São esses dois órgãos aqui, certo? Além de produzir a urina, e aí quando a gente fala produzir urina, a gente está englobando um monte de outras funções, certo? Regular a quantidade de excretas nitrogenadas, eliminar essas excretas, controlar a quantidade de. Controlar a pressão arterial, pode ser também, controlar a quantidade de sais minerais no sangue. São muitas funções resumidas em produzir a urina, certo? E uma outra função do rim é regular a quantidade de água presente no organismo. Se você está com água demais no corpo, no sangue, o volume de urina aumenta. Se você está com pouca água no sangue, está desidratando, a taxa de urina, o volume da urina diminui, tá? Então, dependendo da quantidade de água que tem no seu organismo, o seu volume de urina é maior ou menor. Queria aproveitar que a gente está falando de rim para mostrar aqui para você. Olha essa estrutura aqui, ó. Esquece córtex e medula por enquanto. Aqui artéria e veia renal. Artéria, tá, com certeza você lembra do sistema circulatório. Vaso que leva o sangue do coração para outra parte do corpo. Então, se a artéria renal está levando para o rim. E a veia leva de outra parte do corpo para o coração. Então, a veia renal está tirando do rim e levando para o coração. Mas não se preocupa com isso aqui, não. Quero que você foque aqui, ó. Cálices renais e pelve renal. Essas estruturas são como se fossem funis. Acompanhe aqui comigo. Isso aqui é um corte do seu rim, tá? Pegou o rim, cortou e está mostrando o corte. Isso aqui é uma estrutura que contém várias estruturas microscópicas aqui, que são as unidades formadoras da urina. A gente vai estudar na semana que vem. Imagina, não é isso não, mas imagina que cada linha dessa aqui é uma estrutura dessa que eu estou te falando. A gente vai ver o nome dela semana que vem. Fica essa curiosidade aí para você. Aí, você repara que tem tipo um funil saindo desse triângulo. Imagina esse triângulo aqui, como essas unidades microscópicas, formadoras da urina. Aqui tem um funil, ó, meio amarelo, bege, sei lá que cor é essa. Esse funil se chama cálice renal. É um funil porque essa parte mais próxima do triângulo que eu te falei, essa parte aqui, é mais larga do que essa aqui. Então é um funil. Começa larga e vai afinando. Cada cálice renal cada conjunto de cálices renais leva a urina em direção à pelve renal. É como se fosse um funil maior. Então você tem vários funis pequenininhos assim e um funilzão grande embaixo. Visualizou? Então tem um funil
grande e vários funis menores em cima dele. Esses funis desembocam no funilzão grande e esse funilzão grande leva a urina adiante. Então, cada rim tem vários cálices renais. Olha aqui, ó, um cálice renal, dois, aqui nessa imagem, 3, 4, 5, 6, 7 cálices renais. E uma pelve renal. Isso aqui é a pelve renal, ó. Seria o funilzão, o funil grande. A pelve renal vai levar a urina até a próxima estrutura do sistema urinário, que se chama ureter. Nós temos dois ureteres, o esquerdo e o direito, o esquerdo saindo do rim esquerdo e o direito saindo do rim direito. Os ureteres só têm como função levar a urina do rim até a bexiga. É só para isso que servem os ureteres. Certo? E a bexiga? Se o ureter leva a urina até a bexiga, qual é a função da bexiga? É armazenar a urina. A bexiga vai enchendo de urina até o momento que não cabe mais a urina, você vai ter que se aliviar, vai ter que urinar para esvaziar a bexiga. Então isso aqui é a bexiga. Aqui tem os dois orifícios por onde chega a urina vinda dos ureteres. O músculo detrusor não se preocupa com isso aqui não. E saindo da bexiga tem a uretra, que é a estrutura responsável por eliminar a urina do corpo. É a estrutura que leva a urina da bexiga para fora do organismo. Em volta da uretra, a gente tem um músculo circular. Todos os músculos circulares do nosso organismo se chamam esfíncteres. Esfíncter é o nome que a gente dá para um músculo circular. Então, quando um esfíncter qualquer contrai, ele faz esse movimento. Quando relaxa, ele faz esse movimento. Então, você tem um esfíncter em volta da uretra. Imagina que meu dedo é a uretra. Você tem um esfíncter em volta. Quando você contrai esse esfíncter, pressiona a uretra, a urina não passa. Quando você relaxa o esfíncter, a uretra fica mais... o calibre fica maior e aí a urina passa. Esse é o músculo que você contrai para manter a bexiga cheia, para não eliminar a urina a qualquer momento. Esse é o músculo que você relaxa na hora que você vai urinar. Você vai esvaziar sua bexiga, você relaxa o esfíncter. E esses músculos periuretrais. Peri significa em volta, tá? Em volta da uretra. Então, é mais ou menos assim que funciona o momento da eliminação da urina através da uretra. A uretra tem como função, para o sistema urinário, eliminar a urina do organismo. Então, simples assim. Mas, na mulher, mais não, né? Na mulher, é isso, simples assim. Você vê aí, ó, o rim produz a urina, manda para o ureter manda para a bexiga armazena, quando está cheia, a bexiga manda a urina através da uretra para fora do organismo. Repara o tamanho da uretra feminina, ó. São aproximadamente 5 centímetros. No homem, além da função urinária, a uretra também tem uma função no sistema reprodutor, que é a eliminação, que é o lançamento e a ejaculação dos espermatozoides. Eu coloquei aí, em azul, os órgãos que têm função urinária. Ó. Ureter, faltou o rim na imagem, mas começa pelo ureter aqui, levando a urina até a bexiga vai acumular essa urina, e essa urina, esquece esse trígono aqui, esquece essas partes da uretra, e a urina vai sair pela bexiga em direção à uretra e vai ser eliminada do organismo. O que está em azul faz parte do sistema urinário. Só que existem estruturas por onde a uretra passa que têm função reprodutiva, como a próstata, como as glândulas bulbouretrais, que tem relação tanto com o funcionamento do espermatozoide, no caso da próstata, quanto com o ato sexual em si, que é o caso da glândula bulbouretral. E a uretra também é caminho dos espermatozoides. Então, no homem existe essa função dupla da uretra, tanto a função urinária quanto a função reprodutiva. Certo? Então, na semana que vem, a gente fala sobre a formação da urina.
Espero ter ajudado, espero ter ficado claro. Obrigado, até a próxima.